parlamentares do Partido dos Trabalhadores, dentre outros partidos, estão entrando com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que nós possamos barrar o que aconteceu aqui no dia de ontem, no que diz respeito ao golpe regimental, desrespeitando, pisoteando, rasgando o regimento desta própria casa, que foi impetrado pelo presidente Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, na sua concepção de ser o rei das sombras e achar que tudo se define a partir dele mesmo, de achar que a cadeira é maior do que a própria legislação, que é maior do que o regimento, que é maior do que a própria Câmara e que não tem um caráter transitório que todas as cadeiras têm, e achar que é o dono, que é o representante, ou que é o próprio Estado e que é a própria lei, como dizia Luís XIV, achava que ia aprovar o financiamento empresarial de campanha. Financiamento empresarial que não só está como foco de todos os grandes escândalos de corrupção. Todos os grandes escândalos de corrupção apontam que há uma relação com o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Mas não é só isso. Financiamento empresarial que estabelece domínio dos grupos empresariais sobre os mandatos. Os mandatos passam a ser mandatos de representação, não do povo, e a nossa Constituição diz: todo o poder emana do povo e em nome dele deverá ser exercido. Mas tem vários representantes do poder legislativo que não representam o povo deste tipo de país, mas representam os grupos empresariais que iniciaram com recursos vultosos as suas próprias campanhas e asseguraram as suas eleições. Por isso a importância de acabar com o financiamento empresarial, para enfrentar a corrupção e para fazer com que esse parlamento seja realmente uma democracia que nos represente e não a representação dos grupos dominantes da elite. 22 empresas nesse país financiam por volta de 2/3 dos mandatos. Então nós tivemos o presidente da casa, ao ver que a sua concepção não se traduziu na vontade dos parlamentares e ao não ter aprovado o financiamento empresarial, desrespeitou o regimento desta casa e desrespeitou o processo legislativo. E o processo legislativo diz que matéria do mesmo teor não pode ser apreciada uma vez derrotada, não pode ser apreciada na mesma legislatura. E nós tivemos, num dia, uma proposta que não foi aprovada e no dia seguinte proposta igual, sob o argumento de que não, aí nós estamos votando algo diferente, é um financiamento empresarial para partidos que vão se refletir em candidaturas, em candidatos. E mais que isso, quando nós não aprovamos o financiamento empresarial, não foi o financiamento empresarial para partidos ou para candidatos, foi o financiamento empresarial. E em seguida, numa manobra regimental, ferindo as suas próprias palavras, porque as suas palavras diziam que o acordo que tinha sido estabelecido é que teríamos 3 votações: financiamento empresarial e público, financiamento de pessoas físicas e público e financiamento estritamente público. E, de repente, apareceu uma outra proposta num desrespeito ao processo legislativo e num desrespeito, portanto, a uma cláusula que exige a intervenção do Supremo, porque é uma cláusula de um processo legislativo que foi ferido e que atinge diretamente a Constituição. Para além disso, já existe uma ação contra o financiamento empresarial, que foi impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que diz que se ferem ali 2 cláusulas que são 2 condições que são pétreas, que fazem parte de cláusulas pétreas. Uma delas é o processo democrático, outra é a igualdade. Então esses 2 princípios eles são feridos com o financiamento empresarial, porque não se assegura um processo realmente democrático, na medida em que é o poder econômico, que é o valor do dinheiro, que é a dinheirização do processo eleitoral que determina o seu próprio resultado. E o segundo, que nós não asseguramos a igualdade. Não há igualdade. Não há igualdade. As eleições custaram, em 2002, 800 milhões. Em 2014, 5 bilhões. 5 bilhões. Os candidatos que não foram eleitos têm, em média, campanhas que gastaram 100 mil, 200 mil, enfim. Os candidatos que foram eleitos gastaram, em média, R$1 milhão. Alguns gastaram menos, outros mais, mas, em média, R$1 milhão. O país tem que dar um basta nisso. Aí alguns dizem: não, mas não vamos financiar campanhas. Sim, tem que estabelecer tetos. Tem que estabelecer tetos para que sejam gastos nas campanhas. E nós podemos utilizar o próprio fundo
que já existe hoje, os valores que já são destinados aos partidos públicos para que financiem as próprias campanhas eleitorais. Eu penso que nós tivemos um retrocesso ontem, que nós tivemos ontem a vitória da arrogância, a vitória daqueles que rasgam a lei, a vitória daqueles que acham que é a sua vontade, ou seja, que enfrentam a democracia de forma tão assintosa. Por isso, nós tivemos esta expressão ontem. Eu costumo dizer que tem muita razão o Barão de Tararé quando diz que onde a gente espera, onde a gente não espera nada, é que não vem nada mesmo. Esperar que este presidente autoritário, que se sente o dono do parlamento, dono dos parlamentares, o dono das pessoas, venha respeitar a Constituição e respeitar o respeito da casa e assumir como natural, porque é natural, uma derrota parlamentar, é esperar que onde não se acha que não vem nada, que venha alguma coisa. Por isso, Eduardo Cunha reafirma, tem razão o Barão de Tararé, onde não se espera que venha nada, não vem nada mesmo. Mais ou menos assim que ele diz, deste parlamento, montado pelo poder econômico, nós não poderíamos esperar que houvesse algum tipo de posição de enfrentamento àqueles que são os donos do mandato. Chico Buarque, em determinado momento, disse que havia o dono da voz. O dono da voz, os donos das vozes, que são os grandes grupos empresariais, os donos dos votos, que são os grandes grupos empresariais, e que o Brasil precisa reagir a isso para consolidar a sua própria democracia.